Ora, bom dia. Meu nome é Ricardo Martins. Venho aqui da escola ao lado. Em linha reta deve ser uns 500 metros. E se calhar começava por aí porque é uma situação interessante. Por vezes estamos tão perto e às vezes tão longe. Como se fala de Lisboa, que tem o Tejo de costas, portanto a cidade de costas voltadas para o rio. E aqui, muitas vezes, se não fossem espaços como esses que estão a ser promovidos, as costas permaneceriam voltadas entre todos. E, pelo menos na minha experiência pessoal deste convite, e já subvertendo tudo aquilo que eu tinha preparado, da minha parte este convite já me serviu para eu levar algo de novo para a minha escola e para os meus colegas e transmitir que a Secretaria Regional não é algo intangível com muros altos, mas pelo contrário está interessada em ouvir as pessoas que estão no terreno, e se isso se traduzir na melhoria das diretrizes, então os nossos papéis estarão bem conseguidos. Portanto, se há algum agradecimento que eu tenho a fazer, é realmente poder ter sido envolvido nisto. E agora volto para o meu grupo disciplinar com essa boa nova. Olhe que não estamos sozinhos. Ora, dito isto, só para contextualizar uma situação que é caricata, mas pronto, eu já tive, como boa parte de nós, os meus tempos de professor itinerante. E vejo aqui a professora Gilberta, que o Nuno Jardim, também já passei por esta escola durante 2 anos, e nos últimos 10 anos consegui a minha estabilidade na Gonçalves Arco, e nos últimos 6 desempenho o papel de delegado do Grupo de Educação Física. Aí está mais um aspecto interessante deste convite, foi ter sido contemplado alguém da Educação Física, porque normalmente há uma sobrevalorização, digamos, das capacidades lógico-matemáticas e linguísticas, tanto mais agora que não se fala noutra coisa, com exames nacionais e rankings de escola, todas as atenções estão voltadas, o que não é mau, porque isto retira-nos, por vezes, a atenção de cima. Ficam na ribalta. Dito isto, não sou um académico, não sou nem sequer um estudioso destas questões. A prática que tenho é da observação. Aliás, esta, se calhar, é uma das lacunas. Somos eleitos por um cargo e não somos preparados para tal. E se calhar ocorreu-me agora que a haver ações de formação para esses cargos, quer de delegado, quer de coordenador, talvez fosse mais um momento de partilha que iria fazer com que escolas tão perto e uma região que no fundo é pequena não estivesse de costas voltadas. E todos nós sabemos que quando frequentamos uma ação, estamos perto de colegas e as boas práticas vêm ao de cima. Como é que vocês lidam com esta situação? Como é que vocês resolvem esse problema? É ouro. Informação é ouro. E refiro-me, claro, há aqui 2 aspectos. Há um aspecto formal da formação. Ocorre-me, por exemplo, o Código de Procedimento Administrativo. E de quando em vez vou beber à fonte e vou ver o que é que dizem esses diplomas. E é uma surpresa constatar que a nossa realidade diária
por vezes, viola de forma tão descarada algumas disposições que lá estão por algum motivo. Reporto-me, por exemplo, a questão das votações, que às vezes toda a escola tem a sua cultura e a sua prática, e por vezes utiliza-se uma forma de se proceder em reunião que não é bem aquela que o legislador da intenção, portanto, violando a intenção do legislador. Refiro-me, por exemplo, à questão do voto nominal e do voto secreto. O voto secreto não era suposto ser utilizado de forma tão vulgarizada. O voto nominal tem uma virtude, é de separar as águas e de sabermos quem é que defende qual posição. E isto só por si é uma pequena boa prática, que poderia, em sede de reunião, mudar toda a dinâmica. Mas isso, eu estou a saltar da parte em a parte, e se calhar era melhor me deter aqui à cábula, ao guião. Ora, perguntou-me sobre os desafios. Desafio é motivar para que se faça mais e melhor com os recursos que temos. E aos delegados, é um cargo eleito, portanto não somos chefes, não temos poderes reais de demonstração ou de punição ou de castigo, nem de longe nem de perto. Portanto, toda a ação do delegado baseia-se no exemplo, na persuasão, portanto, são qualidades humanas. Daí a importância da definição de um perfil. Mas sendo eleito, este perfil pode ser seguido ou não, consoante a maioria. É um vício da democracia. Nem sempre as maiorias têm razão. Penso eu. Portanto, aos delegados, por um lado, são exigidas e postas determinadas funções e pedidos, mas, por outro lado, não nos são dados algumas ferramentas que, por exemplo, se calhar no ensino privado teria, ou que, eventualmente, a avaliação, agora o novo diploma da avaliação, pode, eventualmente, dar algumas armas. Porquê que eu estou a falar em armas? Porque é só com armas é que se lida com a exceção, ou com as situações limite. Porque a esmagadora maioria dos colegas que passaram pelo meu convívio, a esmagadora maioria são gente com grande responsabilidade, brio profissional. E nos tais casos limite, onde alguém passa por alguma desmotivação, quais são as armas que a escola tem para incentivar, para que não basta ser bom, os profissionais têm que ser bons e dar o seu melhor. E para o fazer é o grande desafio de uma direção, é o grande desafio de um delegado. Daí, portanto, a segunda parte da primeira pergunta tinha a ver com os constrangimentos. Ora, será prudente da minha parte não fazer um rol exaustivo dos constrangimentos, porque senão a discussão encaminhar-se-ia para assuntos laterais. De qualquer forma, ainda há pouco apontávamos ali em conversa para a estabilidade, o sossego, como dizia o meu colega. Se todos os anos há novidades, e várias novidades, e às vezes a meio do ano, estamos permanentemente a nos deter a nossa atenção em novas metas curriculares, vamos planificar novamente, e agora vem a avaliação, vamos lá estudar o diploma, vamos ver como é que isto se faz. Portanto, toda a nossa atenção vai sendo canalizada para as novidades. Precisamos de sossego. A palavra está muito bem colocada. E essa estabilidade
é aquilo que nós procuramos para poder inovar. Nós precisamos de estabilidade para poder inovar. Porque enquanto as coisas mudam de cima para baixo, o que fazer? Só vamos estar a nos pôr a par das novas diretrizes. Ora, outros constrangimentos decorrem da situação que se vive, quer das famílias, dos alunos, quer da própria classe média dos professores. Alguma desmotivação poderia vir daí. E bem. Outra coisa são as escolas. É um comentário que eu tenho que fazer. Não ficaria bem comigo mesmo se não apontasse isso como uma das causas de insucesso, uma das causas de alguns problemas, que é o facto de haver escolas muito grandes. Escolas que agrupam muitos níveis de ensino. E eu começo a me questionar se o convívio de miúdos dos 10, às vezes 9, dos 10 aos 18 anos será algo... Aliás, contraria um pouco aquela perspectiva de ciclo, terceiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo secundário. Não estou a falar em compartimentos estanques, estou a falar de... E eu, como há pouco falava ali, um exemplo da educação física é o balneário. Não é? E juntar miúdos de 9 a 18 anos não nos convém muito. Mas isto eu trago para fora do balneário. E penso nos problemas do bullying e outras questões, interesses divergentes, a especialização. As escolas poderiam ter um cariz eventualmente mais especializado para lidar. Mas isso não se compadece com áreas de influência, áreas geográficas. Portanto, são tudo questões que se pode pensar e aprofundar. Com a redução da demografia, portanto, da pirâmide etária, julguei eu que com a notícia, olha, temos menos crianças. Pensei, olha, é o momento propício para diminuir os alunos por turma. Momento propício para fazer escolas mais pequenas. Pelos vistos, a leitura não é a mesma. Outra pergunta que me colocou foi, dentre as competências que são adstritas ao delegado, qual é aquela que eu destacava, e em relação à detecção das necessidades de formação. Ora, eu destaco, e encontra-se no nosso regulamento interno, que é das minhas competências como delegado, que é assegurar a participação da disciplina na análise e crítica da orientação pedagógica. Isto não é mais do que envolver o grupo nas questões da escola. Há uma tendência que há que contrariar. É o professor fechar-se na sua prática com os alunos de tal forma que não olha para o resto da escola. Nós temos que trabalhar em grupo. Os professores têm de se unir. E, em certa medida, nós estamos a pagar a fragmentação. Nós estamos a pagar pelo individualismo. Em certa medida, quando estamos envolvidos num projeto, quando todos remamos para o mesmo lado, e não me refiro só aos professores de um grupo, mas os professores de uma escola, juntamente com os funcionários, auxiliares da ação educativa. Digo mais, nós temos responsabilidades na educação não só dos alunos, mas a alçada daquilo que queremos fazer com a escola passa também pelos funcionários. Se eu tenho um funcionário que tem dificuldades em redigir uma participação, há alguma coisa que eu tenho que colaborar. E essa colaboração não é fazes tu o que tens a fazer, faço eu o que tenho a fazer, cada um na sua. Não funciona. A escola é uma comunidade. E ali é a minha segunda casa, ali daquele lado ali, a 500 metros daqui.
E a minha primeira também é bastante perto, ainda bem. O que é que eu estou a dizer? Enquanto nós não nos unirmos para combater os problemas e mobilizados no sentido de resolvê-los, vai ser difícil. E, em certa medida, estamos a pagar por isso. Os problemas de indisciplina nas escolas passam também por aí. Temos que falar a uma só voz. Não pode ser os coordenadores de ciclos a puxarem para um lado, a direção para outro. Felizmente, na minha escola, tem-se convergido para uma linha. Posso não estar totalmente em harmonia, mas para uma linha de atuação. E isto é importante. O que é que podemos contar? Da mesma forma, os meus colegas sabem com quem podem contar. Portanto, a segunda parte da pergunta tinha a ver com a necessidade de formação dos colegas. Essa questão é o mesmo, é um eufemismo. É um eufemismo porque o que quer dizer é: deteto num colega uma falha que precisa ser colmatada. E essa falha, podemos falar formalmente em formação, a frequência de uma ação de formação num campo que nós detectemos que faça falta. Mas quem sou eu para prescrever formação? Normalmente, as questões relativas à formação são tratadas, em geral, no grupo. As necessidades de formação do grupo e não propriamente necessidades individuais. Essas, se calhar, são tratadas individualmente. Essas questões são tratadas caso a caso. Colmatar, portanto, se a frequência de uma ação de formação é voluntária, e agora até custeada pelo próprio, normalmente, de que forma é que eu posso encaminhar e com que legitimidade? Se calhar a legitimidade que me foi dada pelos votos dos meus colegas. Como exerço essa competência? Olha, da melhor forma que eu puder. Não há respostas aqui concretas, porque tudo depende das pessoas. Tudo depende de quem é que estamos a falar e como tratar. A competência humana sobrepõe-se a qualquer outra. Outra questão que se punha era como estabeleço a comunicação entre os vários colegas, apesar da existência de possíveis diferenças, sem criar conflitos. Se eu soubesse a resposta a isto, eu escrevi um livro e venderia-o bastante caro. Tenho sorte aqui como a colega falava que tem um grupo muito zeloso, de pessoas muito colaborantes. Normalmente essa é a regra. E enquanto assim for, estamos salvaguardados do problema. Mas quando a boa vontade não aparece, temos que ter firmeza nos trâmites legais. E é isso que a tal da formação poderia ajudar e bastante. Porque presidir uma reunião tanto tem de arte como de ciência. Temos que estar cientes de qual é a tramitação legal disto e daquilo, como é que se faz uma votação, dar um tempo de reflexão, e é assim que se tem que, muitas vezes, lidar com o conflito. Isto é aplicar a democracia, o tal código de procedimento administrativo que eu falava há pouco e que está lá, mais ou menos, algumas dicas de como lidar com situações limite. Claro está que, para evitar isso tudo, a competência informal, a competência humana, vem ao de cima. Fazer o trabalho de casa, conversar com os interessados. Você está a puxar por um lado, o fulano tal está a puxar por outro. Como é que a gente resolve isso? Falar com um de cada vez e várias vezes. Preparar as reuniões. Não vamos aguardar que a reunião dê errado. Vamos prepará-la o melhor possível. E aí
é a questão do tal trabalho de casa. E que o delegado tem que fazer. Encontrar o meio termo antes de pôr os agentes em confronto. Mas isto, se é uma boa prática, não sei se é, se não é. O que sei é que tenho tido algum sucesso a proceder desta maneira. E, por último, perguntava-me até o momento que a avaliação faz do seu desempenho como delegado. Eu ia dizer excelente, mas como há cotas, eu penso que é melhor dizer é muito bom. Fundamentalmente, todos tentamos ser, quando interpretamos uma determinada função, tentamos ser, eu no meu caso, tento ser o delegado que eu gostaria de ter. Isto é, alguém que não me chateie. Fundamentalmente, alguém que trate da burocracia. E a questão aqui fundamental é esta. Se eu faço bem o meu trabalho como delegado, a minha direção vê-se resguardada de problemas menores. Eles têm mais com que se preocupar. Um trabalho bem feito a nível da delegação de disciplina não leva para fora do seio do grupo os problemas. A circunscrição das questões do grupo tem de ser constante. Não nos interessa de maneira nenhuma que os problemas, que tenhamos que pedir a intervenção externa para resolver os problemas do grupo. Se um grupo não é capaz, o grupo não é isto. Por outra, o grupo tem que ser capaz de se organizar, tem que ser capaz de lidar com os seus problemas de forma lata e democrática. Portanto, há 10 anos que há 10 anos que eu estou nessa escola e eu pude observar, e na região já há uns 15, e eu pude observar na minha carreira coisas muito interessantes e muito positivas. Uma coisa tem a ver, por exemplo, a questão do Conselho Pedagógico, que era uma situação incomportável. Os conselhos pedagógicos com a presença de todos os delegados, então o sistema de representatividade dado pelos departamentos faz com que esta representatividade permaneça intacta, mas agilizando o funcionamento de reuniões que eram incomportáveis. O trânsito da informação foi muito agilizado através das novas tecnologias. De tal forma que, se há boa prática, esta será com certeza a utilização da plataforma Place, a utilização da comunicação eletrónica, as atas informatizadas, aquilo que se escreve na ata de antes, aquilo que se escrevia à mão numa ata e aparecia para aí 3 ou 4, porque eram as informações dali que apareciam em vários livros. Agora, com um par de teclas, a gente orienta a coisa. As reuniões, aquilo que se tratava, as informações chegavam tarde e a más horas. Já não é o caso. A preparação das reuniões do Conselho Pedagógico na minha escola e a subsequente redação de uma nota informativa, de uma minuta, foi das coisas que mais agilizou todas as reuniões a jusante. Isto sim é uma boa prática. É nós utilizarmos os recursos que temos para simplificar a nossa própria vida e termos mais tempo para lidar com aquilo que realmente interessa e que vamos nos esquecendo, mas ainda é ensinar o melhor possível. E para concluir, dizer novamente que foi um privilégio fazer parte
depois de tantos anos, ver que a Secretaria é composta por pessoas humanas interessadas em auscultar a realidade, adaptar os seus procedimentos, têm a consciência, com certeza, e a abertura para ouvir todas as opiniões, e não é mais do que uma opinião aquilo que eu emito, porque mais não sei. E quem diz o que sabe, e assim fica a minha intervenção. Obrigado.